prepare o seu saco de vômito, meu amigo, porque agora nós vamos falar da análise de conjuntura da CNBB, a parte 2 deste meu vídeo, deste meu pequeno dossiê sobre as tentativas da CNBB de emplacar mais um governo de esquerda aqui no Brasil e de bater no presidente Bolsonaro. Se você ainda não assistiu a parte 1 deste vídeo, vou ver se eu deixo aqui no card, vou deixar na descrição também deste vídeo, vale a pena assistir também, pode assistir depois desse aqui, não vai ter problema, não vai confundir sua cabeça nem nada. Mas vale a pena dar uma assistida, porque tem muitos pontos importantes a respeito dessa estratégia bem costuradinha entre agentes de esquerda diversos, na mídia, em outras entidades também, e a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem em sua cúpula muitos bispos vermelhos, bispos católicos ligados a partidos de esquerda, muitos dos quais, desses agentes aí, estiveram envolvidos na fundação de partidos de esquerda como o PT. Então, vale a pena conferir esse outro vídeo também. Deixe seu like, seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro do meu canal colaborando com valores a partir de R$ 1,99 por mês, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo na tela, vou colocar na descrição do vídeo também, e vamos à análise de conjuntura da CNBB. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa análise não é feita pela CNBB, ela é encomendada para dar um suporte aos trabalhos que serão realizados pela CNBB. Mas vocês vão perceber que ela é bem alinhadinha, bem juntinha ali da nota que foi emitida pela CNBB. Ou ela embasou essa nota da CNBB, ou já estava tudo esquematizado para ser dessa forma também, acabou sendo só uma reunião e coisas assim para inglês ver. Mas o que chama a atenção em primeiro lugar é a quantidade de menções ao nome Bolsonaro nessa análise de conjuntura aqui. No final eu vou falar quem foram os responsáveis, vou mostrar na tela, tem muita gente lá, não fiz muita questão de pesquisar quem eles são, não, tem muita gente de universidades, enfim, professores e tal. A quantidade de menções que são feitas ao Bolsonaro aqui nesta análise de conjuntura. Eu fiz questão de pesquisar aqui, já deixei pesquisado na tela, são 35 menções do nome Bolsonaro aqui nessa análise de conjuntura na íntegra do texto. Tem alguma coisa aqui que está, acho que são algumas poucas menções no final, que são provavelmente notas, né? Referências aqui, então não são menções diretas. Mas aí tem coisa de 30 menções diretas ao nome Bolsonaro, a maior parte delas se referindo ao presidente Jair Bolsonaro, mas também falando da família Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro também em alguns momentos aqui. Tá, mas talvez isso seja um padrão das análises de conjuntura. Naturalmente isso aqui não é um texto religioso, não espero que seja mesmo. Não sei se a Conferência dos Bispos tem que ficar se metendo em política dessa forma aqui, a ponto de encomendar um estudo político da realidade do Brasil, mas o texto se dispõe a isso, fazer um estudo político da situação a situação socioeconômica do país e da questão política também. Então talvez esse seja um padrão, né? Você ficar falando muito do presidente em exercício aqui no texto dessa análise de conjuntura. Então, para conferir, eu peguei um texto de análise de conjuntura também da CNBB de 2013, na época em que Dilma Rousseff ainda era presidente e estava destruindo o Brasil naquela época. O Brasil estava de pernas pro ar, um caos total muito maior do que está hoje. E fui pesquisar aqui quantas vezes o nome Dilma Rousseff, aliás, o nome Dilma, aparece aqui nesse texto da análise de conjuntura de 2013. E aparece uma única vez, só aqui, no texto todo, só aparece uma vez. E não é falando mal dela, nem puxando a orelha, nem comentando alguma política, não, não. É reclamando que as empresas, os grandes produtores, não estão seguindo o que a presidenta Dilma falou. Olha só. Apesar do acúmulo de capital que detém, as empresas brasileiras estão longe de atenderem aos apelos da presidente Dilma Rousseff para ampliar os investimentos produtivos. Olha que coisa maravilhosa, eles pegam Dilma Rousseff no colo, elevam ela em cima como uma presidente preocupada com os pobres, uma genuína presidenta cristã. Então vamos comparar essa forma como eles tratam a Dilma Rousseff, como ela foi tratada na análise de conjuntura de 2013, com a forma como eles batem no Bolsonaro nessa análise aqui de 2022. Não vou falar dela toda, porque ela é muito grande, tem quase 30 páginas aqui de análise, mas eu vou passar aqui direto para os pontos em que o Bolsonaro é citado diretamente. Em primeiro lugar, na parte política aqui das eleições, naturalmente ele seria citado mais vezes. Então aqui começa falando sobre a ditadura militar, falando aqui sobre o que foi feito na ditadura, sobre a Comissão da Verdade, né, a Convenção da Verdade Unilateral, a gente sabe bem, e
falando aqui que os Estados Unidos estavam envolvidos no treinamento de militares, é muita coisa, que o Bolsonaro apoia isso, 31 de março, e não sei o que das contas aqui. Falou da Miriam Leitão aqui. O que tem a ver Miriam Leitão com análise de conjuntura? Uma tentativa desesperada de bater no Bolsonaro aqui no final das contas. Falou aqui do Eduardo Bolsonaro também nesse ponto. Claro que eles vão falar que o Bolsonaro é culpado pela Covid-19, pelas mortes que aconteceram aqui no Brasil, uma estratégia errada, etc, etc. E bobagem, tensionamento do tecido social, essas palhaçadas aqui. Falando, claro, tratando ele como um governo neofascista, eles citam outros aqui também dessa mesma vertente, supostamente aqui, que foram eleitos mais ou menos na mesma época, a gente vai chegar nisso já também. Fala-se aqui que o Bolsonaro está atacando instituições democráticas, né, como o Supremo Tribunal Federal, super democrático o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, Supremos ministros foram eleitos pelo povo brasileiro, eles têm que prestar contas ao povo brasileiro, super democrático, o pessoal do STF. Mas quem fez essa análise de conjuntura aqui, pelo visto, lambe as botas do STF, que é uma maravilha. Tem mais coisas desse tipo aqui também. Eles citam a análise do ano anterior, parece que esse mesmo pessoal aqui fez. Eles alertaram aqui para o desmonte do Estado e das políticas públicas, que eles estão fazendo emendas à Constituição. Falei isso no outro vídeo já também, para vocês verem como a coisa está bem amarradinha, bem coerente um texto com o outro. Parece até que a mesma pessoa redigiu os dois. Eles falam aqui uma tese esdrúxula de que Bolsonaro, caso reeleito, vai fazer um autogolpe. Quais motivos eles tiveram para acreditar nisso até agora? Eles falam que o cara é um golpista desde o começo, vai fazer um golpe, um ditador, não sei, o cara não fez nada disso até agora, porque ele não precisa, o cara tem um apoio popular grande, para que ele vai fazer um autogolpe, para que ele vai agir dessa forma? Não faz o menor sentido, isso aqui é uma bravata, uma tentativa de passar uma imagem de ditador, de um cara que não gosta da democracia, colocando isso em cima do Bolsonaro. Coisa feia fazer esse tipo de mentira num documento feito para uma instituição católica, hein? E eles perdem muito tempo falando de terras indígenas, quilombolas, essa chateação toda que o pessoal da CNBB gosta tanto de falar. Mas aí nós vamos para esse ponto aqui que é ainda mais interessante, chamado religião, política e eleições. Tem aqui alguns números, aqui alguns dados a respeito do eleitorado brasileiro, especialmente no quesito religião. Aqui os evangélicos são 26% da população do eleitorado e os católicos 50% do eleitorado também. Não sei se esses números estão muito ok aqui, 76% de cristãos parece pouco para mim, mas Datafolha falou, verdade absoluta, está escrito na pedra. E aí tem uma pesquisa aqui do Poder Data, claro, eles vão trazer essa pesquisa aqui, naturalmente, mostrando que Jair Bolsonaro tem mais apoio entre os evangélicos. E o Lula tem mais apoio entre os católicos. Muito questionável isso aqui também, tá? Aqui eles citam o tal do portal Religião e Poder. Imagino o tipo de coisa que é um texto que chama Dilma Rousseff de presidenta. Então você imagina, espera o que desse tipo de texto aqui também. Mas falando aqui no processo de impeachment e aquela coisa meio golpista e blá blá blá, essa bobagem toda aí. E aqui coloca-se o Jair Bolsonaro como um expoente de uma direita religiosa, uma direita embasada em lideranças cristãs religiosas que estariam envolvidas na política também. Então tem essas pautas da direita religiosa, que retórica anticomunista, neoliberal, anti-esquerda, com narrativas distorcidas sob o manto de temas abaixo da cintura. Não sei, não faço ideia do que significa isso aqui, mas olha só. Anticomunista, a Igreja Católica sempre foi. Os documentos dos papas estão aí para dizer isso. Se o pessoal da CNBB apoia comunista e acha isso um absurdo, o católico não gostar disso, a direita conservadora religiosa não gostar disso, a CNBB que está errada. A Igreja sempre ensinou que o comunismo é terrível. Mas cita-se aqui de forma um pouco pejorativa Damares, como uma peça fundamental no tabuleiro de articulação aqui, porque ela é uma pessoa evangélica e tudo mais, etc. Aqui citam-se alguns governantes que supostamente surfaram na onda do conservadorismo cristão. Tem o cara da Hungria aqui, o Salvini da Itália, o Trump, o Bolsonaro e o Vladimir Putin da Rússia. Patético. E aqui eles citam também a chegada ao STF do André Mendonça. Olha só, não menos importante é a ascensão do pastor presbiteriano André Mendonça à mais alta corte da justiça brasileira,
depois de ter passado por 2 ministérios chaves do governo Bolsonaro. Foi o coroamento e a chegada de evangélicos aos 3 poderes da República, a presença de evangélicos no poder judiciário. Isso é um problema, por acaso? Se os evangélicos são 26% do eleitorado, como disse aquela pesquisa lá, e se tem 11 vagas no STF, é errado que eles sejam representados, pelo menos por um ministro aí que se declare claramente evangélico. Isso é errado, por acaso? Os cristãos são proibidos de estar na política, são proibidos de estar em cargos públicos? Estado laico significa isso? Tire os religiosos da tomada de decisão no país, dos altos cargos aí que tem influência política relevante para o país? É isso que esse pessoal defende? E aqui uma coisa vergonhosa, lamentável, eles colocaram aqui, não sem motivos, no discurso na abertura da ONU, o presidente Jair Bolsonaro usou o polêmico termo cristofobia. Polêmico nada. Polêmico nada. Existe cristofobia, sim. Existe perseguição religiosa contra cristãos no mundo afora. Isso não é uma invenção, isso é uma realidade. É uma vergonha que uma análise de conjuntura encomendada pela CNBB traga o termo cristofobia como algo polêmico. Não, não é algo polêmico, é uma realidade. Existe perseguição religiosa contra cristãos. Isso é uma verdade, isso não é uma invenção. Cristãos morrem mundo afora. Ainda é a religião mais perseguida no mundo. E esses sujeitos que escreveram isso aqui tratam isso como um tema polêmico, um termo polêmico usado pelo Bolsonaro. Façam-me o favor. E por fim aqui eles falam do quadro eleitoral para 2022, falam aqui que houve a janela partidária, troca de partidos e tudo mais, foi traições e não sei o que, tal, besteira, bobagem, mas no final das contas eles falam exatamente o que eu sempre falei, pelo menos nisso aqui eles acertaram, não existe terceira via organizada, não vai existir, a coisa vai ficar mesmo entre Bolsonaro e Lula, no final das contas vai ser decidido dessa forma. A CNBB já escolheu o candidato dela, sempre foi esse o candidato, nós sabemos bem que tipo de ideologia os bispos vermelhos da CNBB defendem. Eles não falam em nome do povo católico, eles não falam em nome de todos os bispos católicos do país. O povo católico brasileiro tem vergonha da CNBB, tem vergonha desse tipo de documento, desse tipo de análise de conjuntura, dessas notas que a CNBB faz. O povo brasileiro quer clamar para que as pessoas ouçam que a CNBB não nos representa. Enquanto católico eu falo, a CNBB não me representa. Esse tipo de coisa aqui não é o pensamento do católico brasileiro. Converse com católicos e você vai ver que eles não pensam dessa forma. A CNBB nos envergonha, os senhores bispos da alta hierarquia, da alta cúpula da CNBB, que estão tão vinculados a partidos de esquerda, apenas nos envergonham. Lamentável esse posicionamento da CNBB, mas não surpreende. Sempre foi assim e vai continuar sendo enquanto esses senhores caquéticos, esse povo com essa mentalidade que cheira a naftalina, continuar à frente dessa organização, dessa conferência dos bispos também. Lamentável, não é à toa que chamam a CNBB de sindicato dos bispos, porque a coisa toda parece ser isso aí. Mas então, deixe o seu comentário aqui, me diga se você gostou desses meus 2 vídeos, desse pequeno dossiê político aqui, sociopolítico que eu fiz a respeito dessas tentativas da CNBB de arquitetar uma jogadinha política, tentando levar você sabe quem para o poder e tirar o Jair Bolsonaro. Me diga se você acha que essa minha interpretação foi plausível, deixe aí o seu comentário, curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreva no meu canal e até a próxima.